em que nome se realizava o batismo e quem eram os que realizavam o batismo. No Evangelho de João, no capítulo de número 4, nos versículos de número 1 e 2, tem a seguinte informação. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus, que Yeshua, fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ok? Vamos lá. O Senhor Jesus não era o responsável em realizar o batismo. Quem realizava o batismo eram seus discípulos. Os seus discípulos eram os responsáveis em realizar o batismo. Outra coisa que eu quero que vocês entendam também. Mateus 28, versículo de número 19, diz o seguinte. Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ok? Só que, na Bíblia de Jerusalém, que é tida como uma das melhores traduções, na nota de rodapé, no item C, referente justamente à explicação desse batismo trino, diz o seguinte: é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva, ou seja, essa liturgia batismal em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo foi colocada posteriormente na igreja. Anteriormente, o batismo não era realizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu já vou mostrar isso para você. Continuando aqui. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus, de Yeshua, e é justamente isso que nós trataremos neste momento. Lembra que nós lemos em João, no capítulo de número 4, no versículo de número 2, mais precisamente, que Jesus mesmo não batizava, Yeshua mesmo não batizava, mas sim quem batizava eram seus discípulos? Pois é. Os mesmos, quando deu-se início aí, após a festa de Pentecostes, a introdução do Espírito Santo, eles realizavam o batismo em nome de Yeshua, de Jesus apenas, e não em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deixando claro que esta nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, ela é muito precisa. Porque o escritor, os estudiosos no caso, que compilaram, que fizeram essa Bíblia maravilhosa, deixaram bem claro que foi uma liturgia posteriormente introduzida na igreja, mas que antes disso, antes dessa introdução, não era assim que se realizava o batismo. E nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 37 e 38. Prestem bastante atenção, olha só. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, ou seja, aqueles que estavam ouvindo os discursos dos apóstolos, que pelo Espírito Santo falavam nos seus idiomas, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Quefa, a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E respondeu-lhes Quefa, Pedro, o que ele disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua o Messias, ou de Jesus o Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando os apóstolos foram questionados, Pedro, que era o líder deles, tomou a voz e disse que eles haviam de se arrepender e que cada um deles deveria ser batizado em nome de Yeshua o Messias, de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E receberiam assim o Espírito Santo. Então o batismo que era realizado pelos discípulos continuou sendo em nome do Senhor Yeshua, e não em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Pai é um adjetivo, Filho não é nome, é um adjetivo, Espírito não é nome, é uma condição. Vocês estão entendendo isso? O Pai tem o mesmo nome que o Filho, ou seja, Yeshua.
E o Espírito também vem em nome do Filho, ou seja, Yeshua. Logo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Yeshua. Não se pode realizar o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque não haverá perdão dos pecados, porque é uma forma metafórica. Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito é uma condição, você precisa dar um nome. Todo Espírito tem um nome, todo Pai tem um nome, todo Filho tem um nome. Vocês compreenderam isso? E nós vemos lá em João capítulo de número 4, versículo 2, que Jesus mesmo não realizava o batismo. Quem realizava eram os seus discípulos. E aqui quando os apóstolos foram questionados a respeito do que aquelas pessoas deveriam fazer, Pedro, tomando a voz, ele deixou bem claro: olha, primeiro arrependam-se e depois sejam batizados em o nome do Senhor Yeshua, o Messias, em nome de Jesus Cristo. Mas não para por aqui. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, Filipe, o evangelista, ele realizou o batismo de alguns samaritanos. Vejamos em que nome ele realizou esse batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo de número 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Kefa, Pedro, e Yohanan, João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados, ou foram batizados, em nome do Senhor Yeshua, o Messias, ou de Jesus, o Cristo. Então, até Filipe, um dos discípulos, que era no caso um evangelista, realizou o batismo em nome de Yeshua, porque é o mesmo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, capítulo de número 10, Pedro e alguns outros judeus foram até a casa do centurião Cornélio. E conforme Pedro pregava a palavra, veio sobre eles o Espírito Santo. E olha só que interessante. Atos 10, 44. E dizendo Pedro, Kefa, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, no caso os judeus, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Kefa, com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, sobre aqueles que não eram judeus, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Kefa, Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também como nós, estes gentios que também como nós judeus, receberam o Espírito Santo? 48. E mandou, pediu para aqueles judeus que haviam ido com ele, que batizassem, né? Então mandou que fossem batizados em nome do Senhor Yeshua, o Messias, de Jesus o Cristo. Então eles rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Logo, nós temos aqui já 3 evidências que deixam muito claro que o batismo não era realizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas sim em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Mas você de repente que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja dizendo, não, mas não tem nada a ver, é a mesma coisa, não importa. Vejamos, Atos capítulo de número 19, do versículo 1 ao 5, Paulo corrige um batismo por falta de informações. Não foi nem por conta da liturgia, foi por conta da falta de informações. Quantos crentes hoje são batizados e não sabem nem o significado do batismo, o porquê ser batizado? Vamos lá. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes ou perguntou-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas eles não haviam sido batizados no batismo de João, por isso que Paulo explicou. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Yeshua o Messias, Jesus o Cristo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Yeshua, em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Paulo refez o batismo porque o batismo deles havia sido feito errado. Eles sequer sabiam sobre a vinda do Espírito. Alegavam que o seu batismo era o batismo de João, mas na verdade não era, porque senão não haveria necessidade de que Paulo o refizesse ou que lhes esclarecesse acerca de como era. E mais, Paulo, quando os batizou, batizou-os novamente em nome do Senhor Yeshua, no nome do Senhor Jesus. E não em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em outras palavras, todos os batismos realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão errados. Liturgicamente, pela Bíblia, a maneira certa de se realizar o batismo é em nome do Senhor Yeshua. Porque é no seu nome que se recebe o perdão. Nós vimos isso em Atos capítulo 2, versículo 38, onde Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Yeshua, o Messias, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Eu espero que tenha ficado bem claro. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.